Há muitos anos, numa escola no interior de uma cidade muito pequenininha, uma professora chamada Teresa, que era professora do 4º ano, ela foi para o primeiro dia de aula muito convicta do que realmente era o papel dela naquele lugar. E ela faz a apresentação, ela diz o quanto aquele ano será importante na construção da vida daquelas crianças. Ela diz o quanto ela ama estar naquele lugar e o quanto ela ama cada um deles da mesma forma. E todos então têm aquele primeiro dia, aquela primeira interação, e a professora vai para casa, assim como os alunos, onde ela, naquele momento, chegando na sua casa, ela sabe que no fundo, aquilo que ela disse sobre amar todos da mesma forma, não era uma verdade tão íntegra. Afinal, tinham pessoas que ela tinha mais preferência, outros que muitas vezes não refletiam muito as ideias que ela gostaria de ter, outros que davam trabalho. Mas Teresa continua a sua jornada e ela lembra de um aluno específico, o Tomás. Tomás sentava lá no fundo da sala e ela já conhecia o Tomás de vê-lo passar pelo corredor. Um menino que chegava maltrapilho, com as roupas rasgadas, fedido, muitas vezes sem tomar banho. Um menino que quase não falava, quase não interagia com as pessoas. E ela tinha uma sensação que ela não sabia explicar sobre aquele menino. E ao longo dos anos, essa professora, Teresa, ao longo dos meses, foi aplicando as provas, as coisas, e toda vez que tinha uma prova para ser corrigida, ela deixava a prova de Tomás para ser a última. Ela dava notas e quando chegava na de Tomás, um instinto vinha de dentro do seu peito e que fazia ela ser extremamente mais severa, crítica com o que ela estava ali analisando. Então, ela tinha uma forma de punir aquela sensação que ela tinha pelo Tomás, sendo mais rígida nas notas que ela dava. Passaram um tempo, Tomás silencioso lá da mesma forma, quieto no fundo, sendo ali muitas vezes não visto pela maior parte das pessoas. Até que um dia, chega o dia dos professores. E como era tradicional naquela escola, todos trazendo seus presentes em fila, e entregando para grande mestre aquilo que tinham comprado. Algumas joias, pulseiras, livros, até que chega Tomás com um saco de pão, meio amassado, e ele entrega para a professora com a cabeça meia baixa, a roupa desarrumada. A professora abre e vê lá uma miçanga, né, uma pulseirinha, faltando bolinhas. Ela olha também um vidrinho de perfume pela metade. E ela, Tomás, que isso? Você pegou um monte de coisa aí no lixo? O que você me trouxe aqui, menino? Vai sentar lá. Onde já se viu? Não sabe valorizar. E foi passando os dias, as semanas, Tomás lá isolado, até que chega o último dia de aula. O momento em que Teresa tinha que olhar para todos aqueles alunos e fazer um relatório sobre como foi o ano letivo daquela criança. E para isso, ela pegava o livro dos anos anteriores. E ela fez com todos, até chegar a vez de Tomás. Ela pega o papel de Tomás e começa a olhar. A professora do 1º ano, Rosângela, diz assim: Tomás é um menino incrível. Um menino que interage com todos, tem uma preocupação com o colega. Um menino inteligente, que acaba suas matérias, ao invés de bagunçar, ele vem me pedir o que pode ser feito. Ele traz um lanche a mais, porque ele está sempre preocupado com as pessoas ao seu redor. Ele é o aluno que mais interage e deixa esse ambiente de sala extremamente saudável. Ela não entende, ela deve ser um outro Tomás. Ela pega então o livro da professora do 2º ano, Maria Angélica, que define assim: Tomás. Tomás entra o ano letivo maravilhosamente. É um menino que colabora com os outros, ele contribui, ele tem interesse, faz perguntas, ele vai ler os livros, sempre que pode ele traz presente para os seus amigos. E eu só estou preocupada, porque no final, nos últimos meses, Tomás, ele vem chegando muito preocupado para conversar comigo sobre um problema de saúde que sua mãe está enfrentando. No 3º ano, a professora põe: Tomás entra extremamente preocupado. Ele entra ali querendo saber e com aflições de como lidar com aquela situação. E eu me preocupo muito, porque desde a morte da sua mãe, Tomás começou a se fechar. O seu pai talvez não teve também a possibilidade de lidar com esse sentimento. E o Tomás, ele está meio que jogado. Ele parou de se arrumar, ele vem com roupas que muitas vezes são as mesmas por semanas. Se eu não trago uma roupa nova para ele, ele não se muda. Tomás se fechou, ele fica em silêncio o resto do dia e pouco interage com as pessoas. Me preocupo e peço que a professora do 4º ano dê uma atenção para a vida do Tomás, porque ele está sofrendo muito com a perda da sua mãe. A professora olhou para aquilo, né, e naquele momento ela percebeu uma característica muito simples. O que nos faz humano? Onde perdemos essa capacidade? Teresa, então, ela se demite
pede para ser professora no 5º ano. Ela começa a se dedicar a cuidar e ajudar o Tomás a se integrar novamente com o seu meio. Ela escuta, ela conversa, ela traz roupas, ela ajuda o Tomás nas suas tarefas. Tomás vai então lidando melhor com aquelas dores, vai amadurecendo, vai passando os anos, ela vai sendo transferida de aula a aula, até que Tomás se torna o paraninfo da turma, ele o orador, ele sobe ao palanque para falar no 3º colegial. E ele diz como foi importante todas as vivências e a professora maravilhosa que teve, que resgatou ele de um buraco onde ele não enxergava mais possibilidade de viver. Quando ele não tinha mais o aporte do pai, que também estava sofrendo, da mãe que tinha partido, alguém que se apresentou com um carinho de ser uma luz para a sua jornada. Tomás sai. Alguns anos depois, Teresa recebe uma carta. Ela abre a carta, não era mais de Tomás, era de Dr. Tomás. Dr. Tomás, ele tinha se formado como médico e ele agradece: professora, obrigado por tudo que você fez e sobre todos os valores que você me ensinou. Se a senhora não tivesse intercedido por mim, não só como uma professora que entrega conteúdos, mas como um ser humano que viu as minhas dores, eu não teria chegado até aqui para ver a dor de outros seres humanos e poder ser alguém na sociedade que consegue ajudar e minimizar, assim como a senhora fez comigo. A professora se emociona, ela pega aquela carta, ela conta para os alunos daquela escola sobre o que ela viveu. E aí, de repente, ela recebe uma segunda carta, Dr. Tomás chamando ela para ser a madrinha de casamento. Eles encontram uma pessoa maravilhosa, descreve toda a ideia do como é essa esposa, conta sobre Sofia e a professora aceita. Ela se arruma, põe um perfume e ela vai até o dia do casamento. Ela entra no salão, Tomás vem, abraça a professora e agradece profundamente: obrigado por tudo que você fez pela minha vida. Aí a professora: não, Tomás, obrigado você. Você me lembrou que eu era uma pessoa humana. Você me lembrou que mais do que uma professora, eu tinha outros seres humanos na minha frente e que tinham as suas histórias, que tinham as suas vivências e me fez olhar além da ótica que eu podia perceber. Você me tornou uma pessoa melhor. Você transformou minha vida. Ele: não, professora, você já era tudo isso. Obrigado, obrigado por estar aqui hoje com o perfume que a minha mãe usava, aquele que eu te dei naquele dia. E a pulseira, que foi as únicas coisas que ela me deixou. Obrigado por estar aqui representando o amor que eu sinto por ela. Quantas vezes, ao longo da nossa experiência, nós vamos nos desidentificando do que nos constitui como seres humanos, na personalidade que nós temos. E estamos tão presos na rotina, nos papéis, nas ideias que organizam o que a gente tem que fazer naquele momento, que a gente passa desapercebido e também passa vendo pessoas passando como pessoas desapercebidas na nossa realidade. Se olharmos para isso, vamos pensar o que faz cada um ser único, seja na sua percepção desse momento, completamente diferente de todos os outros. Você já percebeu que filhos que são criados no mesmo ambiente, pelo mesmo casal, nas mesmas ou parecidas condições, constroem também características, comportamentos, ideias, valores, crenças completamente distintas. O que faz uma pessoa ser única é a história que essa pessoa tem e como ela reagiu perante essa história. E esse elemento único que cria a sua digital, da sua alma, a digital do seu espírito, se chama personalidade. Ela estará presente da sua chegada até o final da sua vida e em construção a todo o processo. A maior obra de um homem é desenvolver e construir a sua personalidade, determinando assim quais são as suas escolhas, as suas motivações, conhecendo quais são seus vícios emocionais, entre diversas outras ideias que vão marcando a nossa relação e o nosso espaço nesse mundo. Se olharmos para isso, a personalidade, ela vai consolidando a maneira como você habitualmente realiza a sua vida, no conjunto de características, de ideias que distinguem você de qualquer outra pessoa. A personalidade é o elemento que é mais estável da vida psicológica de alguém. Trata-se aqui do padrão único de pensamentos, sentimentos e ações, valores, crenças pessoais que persistem ao longo de tempos, que só você observou daquela perspectiva a partir da história que você viveu.
A personalidade ela também pode ser compreendida com a forma, a organização de todas essas características mentais, afetivas, relacionais que nós temos. A forma como nós entendemos e nos adaptamos a ter relações. Porque alguns são mais perceptivos aos outros, outros mais realizadores dentro das suas ações de trabalho, outros mais cuidadores das pessoas que estão ao seu redor. A personalidade, ela gera os seus comportamentos, ela mantém algo estável ao longo de toda a sua vida na trajetória da sua experiência. Isso é, ela te torna marcante ao longo da sua jornada, lá do começo até o fim. Características que você vai perceber lá no módulo 5. Que tiveram desde o comecinho e que vão estar aqui extremamente ainda marcadas no seu presente. Resumindo, a nossa personalidade é o conjunto de características que são herdadas, que são aprendidas ao longo das nossas relações, ao meio ao qual estamos convivendo. E lá na infância, o período ao qual estabelece essas características mais marcantes na formação da personalidade, as características dessa fase que dificilmente passam por mudanças tão abruptas, né, como a gente se desenvolve em entender como estar no mundo. E sim, você desenvolverá essas características ao longo de toda a sua existência. César, então eu vou carregar eternamente aqueles reflexos negativos da minha infância, os momentos difíceis. Não, não são os reflexos que você vai carregar com você. Você vai carregar os tipos de organizações que você teve a partir disso. A personalidade, elas navegam entre níveis de consciência. Perceba que momentos você está muito próximo de uma virtude. Dentro do meu tipo de personalidade, lá em cima eu tenho a generosidade. Então, quando eu estou muito perto dos níveis mais altos de consciência da minha personalidade, eu estou ali representando a generosidade nas ações, nas escolhas, nas decisões, nos meus comportamentos. Lá embaixo, no vício emocional, eu tenho a avareza. E aí, momentos em que eu me desorganizei, senti que eu perdi as coisas, eu tinha uma avareza com o que eu falava, com o que eu pensava, com o que eu comprava, guardava as coisas, não queria nem às vezes trocar ou colocar as minhas emoções no mundo. Então a gente vai entendendo dentro dessa régua que existem vários níveis, qual é o espaço que eu estou, qual é o nível que eu atendo, e a nossa personalidade vai navegando ao longo desses níveis de consciência. O fato é que esses reflexos dos traumas, dos processos, das adaptações que nós vamos ver, das crenças que você carrega, pela característica que você desenvolveu lidando e respondendo sobre todas as experiências, os fatos que apareceram ao longo da sua vida, eles criam dentro das características da sua personalidade. Quando você identificar ela, você vai encontrar os caminhos também para transformar essas adaptações que muitas vezes não estão saudáveis. Né? Exemplo, um medo de ser abandonado, um medo de ser julgado, uma sensação de que se você se posicionar perante a vida, você vai ter uma repressão emocional, trazendo então uma resposta diferente sobre o fato que originou essa sua forma antiga de responder. A sua personalidade, essa forma única, é uma chance que te dá uma ideia mágica, muitas vezes, né, de um guru. Vem aqui, esse é o caminho infalível para você ser feliz ou mais produtivo. Vem aqui que você vai aprender a resolver todos os seus problemas. Né, terão uma mínima chance aqui de criar uma resposta sólida. E por qual motivo? Porque poderão, mais uma vez, estar te trazendo uma ideia de bem-estar momentâneo. Por isso que sempre que todo esse conteúdo aqui que traz para você, eu incentivo um caminho para um raio-x, como uma metáfora para você olhar e encontrar na sua história essas características. É uma compreensão que te leva a reconhecer a sua maneira única, o seu momento, seus caminhos, para partir de você essas escolhas. O seu comportamento, a exteriorização do como essa personalidade chega para as pessoas, a comunicação daquilo que você está e como você está, em muitos momentos julgando a sua própria vida ou sendo julgados pelos comportamentos que você teve. A nota baixa, a grosseria, era uma tarefa do seu trabalho que você não entregou. O fato é que muito mais do que o seu comportamento, essa exteriorização que você faz de maneira às vezes ineficiente, foi apenas uma resposta sobre o conjunto de coisas que estavam acontecendo naquele momento na sua vida. Agora, vamos entender aqui mais a fundo essa ideia. César, então eu sou um advogado, eu sou uma psicóloga, eu sou um vendedor, eu sou um profissional de beleza, eu sou um profissional de telemarketing? Não. Aqui está a grande charada e que as pessoas se confundem nos papéis que ela tem. Você não é nada disso, você é apenas
isso, dentro do conceito, um papel que a sua personalidade desempenha. E muitos sofrem por toda uma vida por se confundirem nesses papéis e vão trazendo as suas adaptações, por exemplo, e apagam muitas vezes o restante das suas partes que estão presentes. Então vamos entender aqui no telão, vamos aqui no quadro. Talvez você já viu em alguma aula que eu dei aberta, né, a ideia da pizza, onde aqui no centro está uma essência, alguém que chega nesse mundo, que chega inconsciente dos medos, inconsciente das negatividades, que chega aqui tão inocente sobre o que é esse lugar, que vai desenvolvendo as suas primeiras relações, vai entendendo esses primeiros processos. E dentro dessas interações, você vai crescendo e vai criando, então, alguns comportamentos para se aproximar daquilo que você gosta ou evitar aquilo que você não quer viver. E ao longo dessas interações, você vai adquirindo também um papel estudante, um papel que vai dando nome como marido, esposa, sobre o lugar ou aquela coisa que você faz. É como se existisse dentro de nós diversos personagens. Então, como sempre digo, tem o César pai, que tem um personagem, que tem uma característica, tem o César filho, que a partir da essência e das suas interações, do meu tipo de personalidade, foi criando a forma de executar esses papéis. Tem o César amigo, e você tem também esposa, amigo, marido, profissional. E nós temos essas coisas, e cada uma delas tem um universo muito único, porque a forma como a minha personalidade se manifesta como filho, ela é completamente diferente de como ela se manifesta como marido. Os comportamentos, os valores, as crenças que eu tenho em cada um desses negócios é um universo extremamente complexo. Então isso é a minha personalidade, a profissão que eu tenho como professor, como psicanalista? Não, isso é um papel que a minha personalidade, que é esse círculo completo, essa pizza, ela tem. Então o César pai, filho, amigo, professor, ele tem um conjunto de estruturas e de ideias, e aí tem um conceito muito legal existencialista que chama a náusea. O que é a náusea? Imagina se o César fosse o César psicanalista o tempo inteiro, chegando em casa, filha, senta aí e me conte mais sobre os seus sonhos. Vamos interpretar aquilo que você viveu. Chego para minha esposa, então me fale um pouco mais de como foi a sua infância. Eu estou sendo extremamente identificado num papel e eu tenho que sustentar tanto essa imagem que não reflete a minha personalidade, nem a minha essência, a minha identidade, e eu estou ali às vezes preso nessa parte que é o psicanalista, que a gente vai criando uma náusea, né? O seu trabalho se confunde, você chega em casa sendo o processo do seu trabalho, discutindo às vezes com o marido, com a esposa, da mesma forma que você discute lá, porque você trouxe as características de um personagem que está dentro de você para todas as suas interações. E o mais interessante é que nas relações, nós temos lá um círculo que é a realidade do outro. Então meu pai, ele conhece o César filho. Meu pai conhece talvez o César amigo, um pouco do César professor, ele assiste algumas lives, então ele tem lá um pouco disso, mas ele não conhece o César marido, ele não conhece o César em outras áreas, em outros papéis que eu tenho. Então muitas vezes a nossa comunicação, ela é de um personagem para outro personagem, de uma parte da minha integralidade para uma parte da integralidade daqueles que eu tenho ao longo do meu caminho. E aí é interessante, porque às vezes a gente fala, por que essa pessoa não me entende? Por que ela não me conhece? Ou, nossa, essa pessoa é muito diferente, olha, quando você está perto dos seus amigos, você muda. E não é que ela muda, a personalidade é tudo isso, mas às vezes a gente escolhe só se relacionar através dos papéis, e a gente limita a um universo, a um personagem, a uma ideia do que a gente concebe sobre a posição que a gente tem. A grande ideia, e a gente vai ver isso mais para frente, é você, deixa eu ver se está aqui no amarelinho, é você ter a comunicação dessa essência para essa essência. Assim como a professora Teresa, que estava no papel de professora, e o Tomás no papel de aluno. Eles tiveram aquela interação até que ela lembrou que ela é um ser humano. Ela lembrou que, quando ela era filha, talvez ela passou por alguma coisa. Ela se lembrou o que é ser um amigo, o que é ser uma mãe. E ela trouxe todas essas características que estão lá na essência dela para falar com a essência daquela criança, não no papel que ela estava ali como aluno fechado, tímido, guardado, sofrido, e era o que ela conseguia entender, porque ela não viu as outras partes do filho que sofria. Essa capacidade é o que nós temos de melhorar os nossos processos de comunicação, porque a nossa personalidade é justamente, vou aqui para a central, a organização de todos esses papéis. Então, fechando a ideia aqui de personalidade, ela é o fruto de uma organização progressiva que o ser humano tem, e não apenas um fenômeno ou um momento que você viveu em si. Não, olha, eu quebrei, eu fali.
E eu fali. E já pensou se eu me identificasse na falência? Não, eu perdi tudo, eu fui mandado embora do emprego que eu me dedicava, eu não sirvo para o mercado de trabalho, ninguém quer me contratar, eu tô velho, eu tô velha. Né? A gente vai servindo a um momento, e não tem a ver com aquele fenômeno, quem você é. Você, aquele fenômeno, é um episódio na sua vida, que representava talvez a interação de um pedaço do seu papel. E às vezes a gente leva o sofrimento do profissional que foi demitido para a vida como um pai, para a vida como esposa, como a vida como marido. Então a gente vai poluindo as outras áreas, porque a gente está preso num fenômeno, num acontecimento, num fato. E ela vai evoluindo também, a ideia da nossa personalidade, com a organização interna que temos, através dos nossos vícios e das nossas virtudes. Nós vamos ver isso em detalhes ao longo do processo, você vai achar o seu ponto, você vai achar a sua forma, e a sua organização. Dentro dessa personalidade, porque ela é única, porque os seus estados de ego respondem de uma forma única, o seu temperamento ou o arranjo deles te fazem responder de uma forma única, os seus processos adaptativos das experiências que você teve, vai trazendo os tipos que vão organizar a sua personalidade. E no final completa com um mapa muito específico e profundo e objetivo, que vai refletir a sua forma de pensar, de sentir e de agir. E como nós formamos essa pessoa única, essa ideia única a respeito da personalidade. Espero que você tenha gostado, entendido. Você aqui fica o insight. Não é o papel nem o fenômeno ao qual você viveu. Você é uma completude de todas essas coisas. E para chegarmos lá no módulo 5, entendermos os tipos de personalidade, é fundamental você perceber que as suas decisões, o que te moveu, os interesses que você tinha, nos desejos que foram manifestados através de ações, elas vão refletir sobre todo esse conjunto de características do que você tem a partir do seu temperamento, daquilo que vem das interações que você tem. E ela sempre terá a chance de ser desenvolvida. E aqui é a grande mágica do que nós vamos viver até o final desse curso. Te encontro na próxima aula. Valeu!